Olá! Começamos o Hashtag Educa de hoje, nossa conversa sobre educação aqui no Facebook da Multirio e pela NET, canal 26. Você assiste a gente no mobile, de repente num dispositivo, está aqui meu tablet hoje, está com a bateria meio baixa, troquei pelo papel, de repente você está vendo no celular, ou se está assistindo a gente no conforto de uma tela mais ampla, mais confortável, como a televisão, seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Você participa com a gente através das postagens no Facebook ou pelo nosso número de WhatsApp. Você manda para a gente as suas questões, tira suas dúvidas, comenta, participa, professora, a gente quer te ouvir. Porque o assunto hoje, eu vou te dizer, hein, é um assunto para quem gosta, é delicioso. Na verdade, eu acho que não é nem para quem gosta. Todo mundo gosta. Quem não gosta de poesia? Hoje a gente vai falar sobre isso no hashtag e eu quero te ouvir. Como a palavra, a leitura e a escrita se relacionam com o mundo da criança? Você já se perguntou? E como a escola representa este mundo? Será possível descrevê-lo nos anos iniciais, a partir dos anos iniciais, esse universo da criança? Será que é possível traduzir em palavras, né, em textos, em literatura, em poesia, esse universo da criança que você vivencia na sua escola? O poeta Manuel de Barros, ao falar sobre a infância, disse no seu texto sobre memórias inventadas, abre aspas, acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade. E aí, professor, qual o tamanho da sua escola, da poesia, da literatura e da intimidade da sua sala de aula com os livros? Quem conversa conosco hoje sobre a poesia na escola e a importância dos livros na infância é Marcela Medina, professora de literatura, doutora em letras e especialista em Manuel de Barros. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, Marcela. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Boa tarde. E Rosângela, boa tarde. E Rosângela Rodrigues de Souza, da Escola Municipal Brasil, que é professora de sala de leitura e que participou da primeira festa literária na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, a FLIRM, que homenageia o escritor mato-grossense Manuel de Barros. Seja muito bem-vinda, Rosângela, ao Hashtag Educa. Bom, para começar, Marcela, vamos lá. Qual a relação do Manuel de Barros? A gente aqui falou das pedrinhas, da infância, de memória. Qual é a relação do Manuel de Barros com a infância? A infância para o Manuel de Barros é tema, né, de uma poética. Costuma-se dizer que a poesia dele tematiza o próprio fazer poético, o tornar-se poeta, o ser poeta através do olhar. Dentro dessa tematização, ele vai dizer que ser poeta é conseguir ascender para a infância. O poeta é aquele que faz o caminho da maturidade para a infância numa volta. Então, é interessante porque a gente costuma pensar que é criança, aí se torna jovem, alcança a maturidade. Para ele, alcançar a maturidade é conseguir voltar a enxergar com os olhos infantis, onde não havia limites. E esses limites, entre aspas, que na verdade não há, ele vai colocar nesse quintal, nessas pedrinhas, naquela raiz, naquelas experiências, e é a partir disso que se constrói o mundo. Então, para o Manuel de Barros, ser criança é fundamental, é um objetivo, né? é uma escolha, é um objetivo e é um caminho. A escola faz parte da infância, então Sim. Pensar a infância necessariamente é pensar a escola. E que universo é esse? Que chão é esse? Que lugar é esse? Que mundo é esse? Que mundo é esse, Com Rosângela? certeza, é um mundo onde há um encantamento, onde a gente busca um encantamento infantil, onde se valoriza o pensar infantil, onde se valoriza cada pequenas coisas que as crianças fazem. Muitas vezes isso não é visto, muitas vezes as pessoas não veem a escola como esse universo, o universo em que olha para a criança e enxerga a criança como criança. Enxerga o adolescente como criança, enxerga o adolescente como adolescente, enxerga o adulto como criança, porque nós temos PEJA.
Nós temos adultos, senhores, que já viveram toda uma vida e que voltaram aos bancos da escola. E eles voltam a ser criança quando a gente os chama para isso. Inclusive, vocês duas são professoras de educação de jovens e adultos, né? Você na rede municipal de Niterói, você eu sou na PO, professora orientadora do PEJA. Eu sou sala de leitura e professora orientadora do PEJA. Sabe que quando eu selecionei esse trecho do Manuel de Barros para abrir o programa e para falar disso, porque eu lembro até hoje do cheiro da merendeira, da minha merendeira, da lancheira. Eu lembro do cheiro da lancheira, eu lembro do cheiro da mochila. Eu lembro do cheiro da mochila também. Eu lembro do cheiro do mingau de sagu do refeitório. Olha isso, escola tem esse universo miúdo mesmo, que ele vai trabalhar, ele trabalha com as miudezas e com as coisas do cotidiano, não? Sim, sim. É interessante quando Rosângela falou sobre olhar a escola como esse lugar que valoriza a infância. A infância é o espaço dos miúdos. A criança é pequena, ela olha o mundo que está próximo. Na verdade, é importante a gente entender que o que é pequeno é muito grande dentro da obra do Manuel de Barros e dentro dessa concepção de mundo em que é necessário você alcançar a infância de novo. Quer dizer, levar o jovem ou a criança para a escola não com o objetivo de ordená-lo a se conformar a um determinado limite que vai forçá-lo a pensar de maneira objetiva, racionalista, com um discurso muito cheio de coerência, porque é necessário investir naquilo que faz o olhar transformar e construir. E muitas vezes, aí eu vou pegar a história da educação de jovens e adultos, né, que é algo muito presente em mim há muito tempo. Muitas vezes, o jovem que volta, ou o adulto que perdeu a oportunidade, que teve que trabalhar muito cedo, que às vezes nem sabe ler direito, ele volta achando que ele não sabe pensar, achando que para ele não resta nada. Rosângela concorda. Ele não se vê como sujeito de si mesmo. Que aquilo ali não pertence mais a ele. Ele está tentando resgatar algo que ele deixou para trás e muitas vezes não é isso. E muitas vezes ele acha que não consegue porque ele não pode conseguir. Porque ele já tem algo que vem ao longo da vida dele. Ele só vai aprender a trabalhar aquilo que ele já tem. É onde entra Manuel de Barros. É quando você chega na maturidade que você volta a ser criança. E aí, a poesia é muito importante. Porque quando ele se depara com a técnica da poesia, o que é a poesia? A poesia é jogo. A poesia é jogo de ritmo, é jogo de sentido, é jogo de palavra. É aquela palavra que, como o Manuel de Barros diz, já está domesticada, já está conformada a um dicionário. Aquela palavra, ela pode ser feita a outra coisa, ela pode ser vista como outra coisa. Quando ele percebe que isso é fazer poesia, olha só, poesia é você inventar sua regra. Poesia não é você pegar aquele texto e você dizer assim, é aquele negócio horroroso que eu não entendo nada. Não, é aquele negócio sensacional que você não entende nada. Justamente porque você não tem que entender. Se você entender muito fácil, você não constrói. É que para uns tem um significado, a poesia tem isso. Para um tem um significado e para outro ela tem outro significado. E não quer dizer que esteja errado. Porque cada um tem uma leitura diferente daquilo. É nesse momento que ele constrói. É nesse momento que ele vê que nisso que está a coisa mais linda da poesia, é cada um dar o seu significado para ela. Ela vai ter um significado diferente para cada um. E é lindo isso, né? Porque o jovem, o adulto, começar a perceber que ele constrói um pensamento. Sim. Que ele, se ele constrói um pensamento, ele constrói uma vida, ele constrói o mundo, ele modifica, ele tem essa força, ele tem esse poder. E muitas vezes ele tem esse poder utilizado o tempo todo de uma forma desconhecida para ele, porque ele faz rap, ele faz funk, ele faz um monte, ele tem várias produções a gente escuta que ele isso. acha que não servem para nada. Até porque existe um sistema que diz a ele que isso não presta, que isso não serve para nada. E você vê cada material riquíssimo. Pois é. Riquíssimo, riquíssimo. E a falta de estima de si, né, de se olhar como alguém capaz de inventar, capaz de pensar e capaz de se conduzir, faz esse rapaz, essa menina, essa senhora, ficar preso. Então, a escola é esse lugar. Eu acho que vocês estão me falando é o lugar da criação, né? Se a gente pensar a escola, escola é o primeiro lugar e deveria ser o primeiro e derradeiro lugar
né, da nossa Sim. existência, porque eu acho que é na escola que a criança, o adolescente, o adulto, a pessoa de idade aprende a ser ele mesmo. Ele vai trazer seus anseios, suas dúvidas, suas vontades, ele vai criar. Eu acho que é por isso que me torna a minha função dentro da escola, como sala de leitura, isso mais próximo deles. Porque é na minha sala, é na minha aula, ou é no meu espaço, ou no espaço que eu deixo para eles, que eu propicio para eles, que eles possam criar, que eles possam usar, o imaginário, que eles possam botar para fora tudo aquilo que eles estão sentindo. É escrevendo, é cantando, é lendo, é conversando, é brincando. Em todo momento você vai ver eles colocando para fora tudo isso. Isso que vocês estão falando é Manuel de Barros puro, Totalmente. né? Porque, olha só, festas literárias como costumam ter escritores homenageados, né? A gente tem a Flip, que é a festa de Paraty, a Flup, né, que é a festa das periferias. Da literária das periferias. Você sempre tem um autor homenageado. Nessa primeira edição da FLIRM, que é a festa literária, né, da Rede Municipal do Ensino, das escolas municipais, né, do Rio de Janeiro, a gente tem como homenageado o Manuel de Barros. E muito da escolha do Manuel de Barros é pela capacidade que o autor tem de ressignificar a linguagem, ter um texto original e tratar principalmente de questões cotidianas, né? E aí o P já vai trazer isso, né? Porque é o cotidiano dele. Memórias da infância e natureza. Ele é um autor difícil de lidar na escola? Ele vale para todas as idades? Como é que é isso para vocês? Não foi difícil trabalhar com todas as idades, porque o Manuel de Barros tem esse encantamento. Não só ele, como outros autores, mas Manuel de Barros tem essa coisa do brincar com as palavras. Ele, às vezes, ele dá ressignificados às palavras. Ele cria palavras. E essa coisa de criar é muito próxima à criança, que inventa palavras que, às vezes, a gente não sabe o que quer dizer, ao adulto, que inventa palavras ou copia outras palavras, e é o próprio adulto, que tem palavras da infância que já não existem mais ou que já não são mais usadas. E ele traz, ele resgata aquelas palavras de infância. Quando o Manuel de Barros usa no texto dele o o menino que carregava água na peneira. Despropérios. Despropérios. Isso, desculpa. É uma palavra difícil. É difícil, é quase um trava-língua. Da infância dele. Da infância dele, são coisas que ele usava e ele traz para a linguagem. E aí as crianças brincam desta mesma forma. E olha, o pessoal da educação de jovens e adultos tem a mesma reação. Eu não levo só o Manuel de Barros, mas eu invisto muito nesses pequenos poemas que trazem palavras do interior, palavras caipiras, palavras da roça. Cordel, gente, como é gostoso trabalhar cordel. Com o Manuel de Barros isso funciona muito porque ele tem toda uma lavra voltada para isso, que ele fala muito do Mato Grosso, ele fala muito do rio, que entorta a bunda da paisagem. Então, existem essas palavras, os adultos se sentem motivados a trazer a experiência deles, de palavras e vivências que são passadas e que vão ser ressignificadas na sala de aula. E, ao mesmo tempo, o lado do humor que a linguagem verbal pode ter quando eles acham graça. Era isso que eu ia falar. Você comentou agora, você falou um pedaço do texto. Entorta a bunda da que paisagem. Tem um tom de travessura, né? E eles acham engraçado. A gente, adulto, vai falar isso, assim, de uma maneira... E essa travessura, ela é muito pueril mesmo. Sim, e ela traz uma leveza e uma capacidade criativa, vem junto. E eles entendem que isso é bonito, mesmo sendo engraçado. Que é criativo, que é resultado de um trabalho da imaginação e que não aí vem a questão de ser fácil ou ser difícil, né? É perfeitamente acessível, não na chave do simplório, né? O simplório simplista é aquele que você diz assim, esse poeta é muito fácil, ele não agrega nada. Isso já foi dito sobre ele. Inclusive no seu estudo você fala, né? Isso já foi dito que Manuel de Barros era um poeta menor. É um poeta desimportante. Houve uma época, Manuel de Barros escreve desde 1937.
primeiro livro dele foi em 1937. E de lá para cá ele ficou 10 anos parado nos anos 60. Mas ele não era lido, porque ninguém se interessava. A academia, os estudos universitários, a nossa inteligência não via Manuel de Barros de uma forma positiva, porque ele era um poeta ligado a temas que não estavam em voga naquele momento, que não eram ligados ao hermetismo da poesia moderna. Embora Manuel de Barros tenha um registro moderno muito forte, isso também falo na minha tese, e aí a gente ficaria aqui até semana que vem conversando sobre o assunto, embora ele seja um poeta de chave moderna, ele ultrapassa isso. Ele não é um poeta angustiado, ele não é um poeta infeliz, ele não é um poeta da escuridão. Ele percebe uma série de aporias quando ele olha em volta, de coisas que incompreensíveis no mundo, mas ele vê que é do mundo ser incompreendido, é do mundo ser incompreensível, e ele pode ser feliz assim. Então, tem uma questão aí. Durante muito tempo, ele foi considerado exatamente como aquele que não problematizava. É um poeta que é fácil de ler, porque ele fala de coisas muito próximas. Nós tivemos uma mudança no olhar das pessoas quando começaram a perceber que valia a pena olhar para aquilo que era próximo, porque é importante a gente buscar alegria. A poesia do Manuel de Barros é uma poesia solar, é uma poesia alegre, em uma época leve, em uma época em que isso não era assim dentro da poesia. A poesia era pesada, era difícil. Então, como ele não é pesado, ele não é difícil, ele é extremamente sofisticado, ele tem referências de toda uma tradição canônica da literatura moderna, inclusive, da literatura ocidental, que está toda lá. Mas isso não torna um poeta que só pode ser lido por quem já leu essa tradição literária, essa tradição filosófica, tradição até dentro das ciências humanas. Então, ele é muito sofisticado e, ao mesmo tempo, ele pode ser lido por qualquer um, sem fazer muita força, porque todo mundo se vê naquele texto. Muita gente se encontra dentro do texto. Ele fala, e por isso ele é pop, ele fala com qualquer pessoa. Mesmo sendo um poeta de livro, isso é sensacional. Porque hoje a gente tem... Você deve trabalhar com isso na sala de leitura. Hoje a gente tem várias plataformas, vários modos de produção de poesia totalmente diferentes. Poesia no YouTube, poesia em podcast. E aí todo mundo faz. Tem vários projetos mesmo, tem várias coisas que você pode entrar nos aplicativos daí e construir. São várias formas de fazer poesia que não passam nem perto do tipo de modo de escrita do Manuel de Barros. Manuel de Barros é um poeta tradicional, no sentido de poeta do livro, poeta que não dava entrevista, poeta recluso, poeta intelectualizado, que acordava às 5 horas da manhã e escrevia de 7 da manhã até meio-dia, sem parar, dentro do escritóriozinho, num caderninho com lápis. E ele vendeu, na época da minha tese, 2010, ele já tinha vendido quase 2 milhões de livros. Ele falece em 2014. Falece em 2014. É um best-seller. Então, ele se comunica com todo mundo. Ele é um best-seller, ele se comunica com todo mundo. Vocês aqui falaram coisas importantes, já que a gente está falando de festa literária, de importância de literatura. A gente falou de livro, a gente falou de escrita, a gente falou de poesia. Como é que você trabalha a poesia e a literatura com as suas crianças na escola? Quando a FLIRM, só para quem está acompanhando, a festa literária... Ela começa no dia 16 de outubro e encerra em novembro. Então, é mais ou menos um mês de celebração, né, de dar um destaque para essa produção na escola. Mas isso acontece ao longo do ano. Sim. Né? A festa literária é o primeiro ano da FLIRM, porque é o primeiro ano que vem coroar um trabalho que já vem sendo desenvolvido nas escolas. Todas as escolas fazem festa literária. Todas as escolas têm sua maratona de leitura, seus encontros com autores, suas culminâncias de projeto ao longo do ano. Então, isso já acontece. O que a FLIRM está fazendo é justamente trazer tudo isso que acontece nas escolas para um evento. Não um evento único, um evento que ocorreu ao longo de um ano. Teve a FLIRM escolar, teve a FLIRM regional, cada CRE desenvolveu suas FLIRMs, onde as escolas se encontraram, apresentaram seus trabalhos, com teatro, com música, com poesia. No meu caso, eu levei jogos literários. Cada escola apresentou um trabalho em si.
E agora está tendo a FLIRM, que é hoje o dia do encerramento, onde todas as escolas se encontram, ou pelo menos profissionais. A gente ainda não conseguiu, onde todas as escolas se encontrem com alunos, fazer uma FLIRM gigantesca. Isso a gente ainda não conseguiu, tipo a Flip, tipo a de Santa Teresa, ou tipo outras. O nosso intuito aqui é mostrar, eu acho que o intuito maior da Flip é fomentar e mostrar tudo que já acontece nas salas de aula, nas salas de leitura. Eu fiz essa pergunta para vocês antes nos bastidores, eu vou repetir ela aqui. Qual a importância de ter uma festa literária? Eu estou falando festa no sentido de você marcadamente mesmo pontuar no calendário uma celebração da leitura. Qual a importância de ter isso no ensino público? Porque quando a gente, às vezes, pensa em ensino público, às vezes a gente vem carregado de preconceitos, né? Do aluno não leitor, falta livro, falta infraestrutura. Qual a importância de você pensar desta maneira, marcadamente, como uma celebração do livro da leitura na educação pública? Aí eu acho que é desconstruir essa imagem, que a escola é um lugar que não tem livro, que o aluno não lê, que não há literatura. Há literatura, há livro, há leitores, sim. Não são todos? Não. Como no mundo, para alguns, né? é difícil de você alcançar isso? Sim. Mas nós temos muitos leitores nas escolas. Muitos livros nas escolas. Muita gente doando, muita gente trazendo, a gente pega emprestado, a gente se vira nos 30. Nós somos criativos. O que a FLIRM está fazendo é justamente mostrar o que já acontece. Ela está mostrando tudo aquilo que acontece, desconstruindo essa imagem de que a escola não tem leitores. A escola é, sim, um local de leitor. A escola é, sim, um local de criatividade. A escola é, sim, um local de escritores. E a escola pública não é um ensino ruim. A escola pública não é um ensino sem qualidade. Nós temos excelentes profissionais com qualidade dentro do ensino público. Nós temos excelentes alunos com qualidade dentro do ensino público. Eles só não são visíveis. Isso que a Rosângela está falando, ela está falando do ponto de vista da rede municipal, mas do Rio de Janeiro, mas a gente está falando de ensino público. Ensino público. Sim, você vê isso também quando você dá aula em outra cidade. Sim, hoje eu tenho 2 matrículas na rede de Niterói, mas eu já passei pelo estado, já passei por Itaboraí, já passei por Tanguá e por várias com projetos, como professora e com projetos pelo estado inteiro. E o que eu gostaria de colocar de maneira muito evidente é que no ensino público é necessário que a gente mostre que a leitura é transformadora. A leitura é transformadora para todos, principalmente para aqueles que, por razões que a gente conhece, não tiveram oportunidades semelhantes a de tantas outras crianças e jovens e adultos, e que têm na escola pública o único espaço onde isso pode e deve ser fomentado. A leitura como uma prática que faz a pessoa se encontrar com o outro, faz a pessoa desenvolver sensibilidade, faz a pessoa se enxergar como sujeito, faz a pessoa entender que ela tem um papel nesse mundo, um papel que é social, um papel que é político e que é dela, e que se ela não exercer, vão exercer para ela, em nome dela, falar por ela. A escola pública é o lugar onde isso tem que acontecer. E a escola pública tem livro, a escola pública tem profissionais qualificados, gabaritados e experientes nisso. E a escola pública tem muita gente sedenta dessa possibilidade de falar, de ler e de se colocar pela escrita, pela palavra, pela oralidade. As festas não só dão visibilidade a isso, mas reforçam a escola como esse lugar do pensamento. Sim. Muitas vezes a escola pública não é vista como lugar do pensamento, mas ali se faz. E os nossos alunos estão aí para mostrar que isso acontece. Os nossos, assim, da minha rede, da rede do Estado, da rede pública como um todo. Eu tenho um exemplo. No país inteiro. A professora da minha escola do PEJA, de português, ela trabalha também na rede de Nova Iguaçu. E a escola dela é bem lá dentro do interior e eles não têm livros. Como a minha escola tem um acervo bem grande, ela cansa de pegar lá na escola, todo mês ela pega 20, 30, 40 livros, leva para a escola dela para emprestar para os alunos levam para casa para ler.
final ela traz, leva outro. Então, quer dizer, essa troca até entre municípios, de forma informal, é uma forma de fomentar a leitura em outras redes que têm uma certa dificuldade, ou que têm menos material, ou menos investimento, mas eles também têm acesso. Sede a gente tem, né? É isso Muita. aí. Agora, você falou uma coisa, voltando um pouquinho ao Manuel de Barros, que eu queria resgatar. Você falou sobre o jogo de palavras da poesia de Manuel de Barros. Você trabalha com jogos. Sim, esse ano o tema da minha FLIP, que é a Festa Literária da Escola Municipal Brasil, é FLIB, a minha. Ah, tá. Nós temos a nossa, temos a do município. Foi brinquedos, brincando eu sou criança. E por isso Manuel de Barros se encaixou muito bem. Então eles criaram jogos literários, eles criaram os brinquedos literários. Eles brincaram com poesia, criaram poesia com brinquedos e brincadeiras, com esse tema, com o ioiô, com casinha na árvore, com o carrinho de rolimã. E eles criaram brinquedos, eles criaram carrinho de rolimã. Explica para mim, o que eles criaram? Como Eles é que foram esses jogos? Eles construíram jogos. Gosto de exemplos. Por exemplo, eles criaram poesias. Essas poesias, depois a gente destacou algumas palavras e criamos os jogos de encaixe. Então, tem palavras soltas em que eles vão montar as poesias que eles criaram. Então, eles podem criar outras poesias, porque tem palavras que você pode brincar com elas e nem sempre sair aquela poesia que já foi criada por eles. E você pode montar a poesia criada. Nós temos o jogo de palavra dentro de palavras. E aí, quando a gente encontra essas palavras diferentes, essas palavras que ninguém conhece, e você desmonta ela, você tira as letras e remonta. Você pode remontar outras palavras, ou criar outras palavras, ou até encontrar outras palavras ali dentro. Então, quer dizer, eles podem brincar de várias formas. Você fez um boliche também, né? Sim, fizemos, não é um boliche, é um jogar argola, em que tem as garrafas e tem palavras. E a gente joga a argola, e quando ele tira a palavra de dentro da garrafa, ele tem que criar uma poesia, um verso, ou uma frase com aquela palavra. Como se a palavra desse origem àquilo. Eu quero só aproveitar o que você está falando, que eu estou me lembrando aqui, estou pensando na questão, na proposta da brincadeira com a linguagem. Esse é um dos tópicos, dos desdobramentos desse tema da infância no Manuel de Barros, porque quando ele relaciona infância e fazer poético, ele vai dizer que ele precisa alcançar a infância da linguagem. O que é a infância da linguagem? É a despalavra. Ele diz, a despalavra mesmo. A despalavra é exatamente o contrário do que ele vai sinalizar durante a escrita dele como cultura. Quer dizer, o que é a cultura? A cultura uniformiza a palavra aprisionando o sentido. Quem é que está fora dessa prisão? É a criança, porque a criança, antes de se tornar o adulto fonológico, vai balbuciar. E ele diz que ele precisa da época do balbucio. Porque o balbucio é aquele momento em que a linguagem é tudo ao mesmo tempo. A linguagem pode ser tudo. E ela sendo tudo, ela pode construir qualquer coisa. A partir disso, quando a gente entende que, do ponto de vista do racionalismo moderno, o mundo existe por causa das palavras, a gente diz o que a coisa é, a gente ordena, a gente regula pela linguagem verbal. Esse momento do balbucio é aquele em que as coisas podem ser tudo ao mesmo tempo e podem deixar de ser e se tornar outras, que é a proposta que ele faz o tempo inteiro. Você fazer um sapo à lata, você se fazer como homem à árvore. Quer dizer, você não muda... Bernardo é isso. Exatamente, o Bernardo é isso. E o Bernardo é um dos personagens principais da poética dele, que é inspirado num rapaz que trabalhava na fazenda do pai, que praticamente não falava, né? Ele grunhia. E ele coloca o Bernardo como esse que atingiu essa infância, que não saiu dessa infância do verbo. A infância do verbo, ou a despalavra, ou a época do balbucio. E é interessante notar que se a gente vai buscar dentro da filosofia da linguagem, contemporaneamente falando, o Agamben, por exemplo, George Agamben, ele vai trabalhar isso dentro da filosofia. Quer dizer, você tem uma época, antes da gente entrar na história, em que a gente... ser adulto. E a história do homem mesmo. Você, a partir do momento que você fala e você ordena, você registrou, entrou na história. Aí acabou, aí não tem mais jeito.
Você tem que buscar o antes disso, onde tudo é possível. Na poesia, no encaixe, na brincadeira com a palavra. Isso aí, na brincadeira, no criar. Onde tudo é possível. Ele fala muito isso, a questão de você criançar. Criançar. Criançar, você tem que criançar aquilo que está dentro de você. Eu tenho que criançar os meus 52 anos. Eu tenho que criançar aquele senhor de 70, de 80. Eu tenho que criançar aquela criança de 4 anos. Que Gente, muitas vezes fica no... Eu tô apaixonada pelo assunto. Por mim, a gente ficava aqui debatendo mais Manoel de Barros, mas a gente estourou o tempo do programa. A gente precisa encerrar. Meninas, muito obrigada. Olha, se você gostou e tá apaixonado, tipo eu, pelo assunto, você já sabe, a gente tem mais conteúdo sobre isso, as dicas que as duas trouxeram pra gente no nosso Facebook, ali do #Educa, e no portal da Multirio também. Marcela, Rosângela, muito obrigada pela participação. Eu agradeço. Adorei. Rosângela, adorei. Que bom. Vamos trocar os WhatsApps aqui. Com certeza. Até o próximo programa, até o próximo #. Tchau. Tchau.